Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do Conexão Escolar e hoje, ao meu lado, o professor Elvisson, professor de matemática, galerinha. E aí, beleza, galera? Vem pra cá que o negócio é bom. E comigo, Educação Física. Vamos trazer a segunda aula da disciplina Matemática. e Educação Física, trazendo essa correlação entre uma disciplina e a outra, que você vê de forma muito prática. Vamos começando nesta aula, já que na aula passada paramos falando sobre planos cartesianos, vamos seguir agora falando sobre cilindros, área, perímetro e raio das modalidades esportivas e como você consegue visualizar a matemática dentro dessa prática. Mas antes do professor explicar, quero salientar que nós estamos respeitando esse período da pandemia, com o espaçamento, o uso da máscara e seguindo todo o protocolo que é recomendado para nós, professores. Mas voltando ao slide, que está aí na tela para você. Professor, observando essa imagem que está na tela, nós estamos vendo aí a modalidade de golfe, que tem as suas bolinhas encaixadas dentro de um cilindro, né? Onde é encaixada também a parte da bandeira. Estamos vendo a imagem aí do ciclismo, o raio, e também o relógio, que faz parte desse cronômetro. Como é que a gente pode observar e entender, professor Elvisson, essas relações, área, perímetro, raia, diâmetro e essa circunferência? Pedro, o que você acabou de mostrar, principalmente essa questão da bicicleta, a gente pode passar aqui um bom tempo dando uma aula de matemática só aqui olhando para essa bicicleta. Né? Uma coisa bem curiosa da bicicleta é essa questão de aro 16, aro 26, aro 29. Que a gente fala também até no carro, né? Exatamente, inclusive a gente fala também no carro. Porque a gente, na realidade, qual é o tipo de medida que se dá, né, diante dessas denominações que a gente dá, não é, a bicicleta de aro 26, da bicicleta de aro 29. O que é que acontece aí? Para a gente falar que uma bicicleta ela tem um aro 26, é interessante. É porque o diâmetro do pneu dessa bicicleta, tá certo? Ele tem 26 polegadas, aproximadamente. E o que é essa polegada, né? Que muita gente também tem dúvida, o que é essa polegada? A polegada, na realidade, ela é uma medida que vai da base da unha do nosso polegar, tá certo? Até a ponta do dedo. Isso de uma pessoa adulta, que dá aproximadamente aí, que dá mais ou menos 2,54 centímetros. Beleza? Então aí, ó, se você quiser saber, claro, em metros, em centímetros, é só você multiplicar aí 26 por 2,54 que você vai ter dentro da nossa medida. Mas a medida de aro de bicicleta, a medida de aro de carro, ela é medida por polegadas, beleza? E como a gente falou de diâmetro na realidade, o diâmetro ele é um segmento que ele vai de um lado ao outro do pneu, beleza? Desse círculo, eu vou dizer assim. Mas com um detalhe, para que eu possa chamar de diâmetro, esse segmento ele tem que passar pelo meio do círculo, não é? Pelo meio do círculo. E dá para a gente observar que os raios da bicicleta, tá certo? Eles são realmente conectados ao meio do círculo, do pneu, né? Vou dizer assim, da roda, né? Até a qualquer parte dela. Então, se você perceber, o diâmetro, na realidade, ele tem um tamanho de 2 raios desse daí. Estamos vendo aí, né, na imagem. Beleza? Ele tem um tamanho de 2 raios desse daí, se você prestar atenção. Então, o diâmetro, ele é igual a 2 raios. E com isso, dá pra gente fazer a medida do pneu. Qual é o perímetro do pneu? Qual é o comprimento daquele círculo ali? Não é? Porque quando a gente coloca o seguinte, se você pegar o comprimento de um círculo e dividir pelo diâmetro dele, vai dar um valor de 3,14 e outra sequência de números que vamos aí nos deparar com um número irracional. Que esse número irracional, para que a gente pudesse utilizar para o cálculo, não é, desse comprimento do círculo, a gente utiliza uma denominação π, que aí a gente fez aí uma aproximação de 3,14. Então, quando você escutar falar sobre π, não é, como nós já falamos aí na aula anterior, que ele é equivalente a 3,14. Então, quando você quer calcular, na realidade, o perímetro, eu vou dizer assim, o comprimento, né, desse pneu, você vai fazer apenas o seguinte. Você vai pegar, você vai multiplicar o valor de π, né, pelo diâmetro. Ou você pode também, como a gente aprende nas escolas, né,
2 raios, aí a gente até chama assim, né? Dois de 2 pirralhos. pirralhos, né? 2 PR, então é muito interessante. Ou seja, se a gente pegar uma bicicleta aqui, a gente tem muita coisa para falar sobre ela, principalmente essa questão dos raios, diâmetro, da circunferência, né? A questão do cilindro que você acabou de colocar ali, que o cilindro é um sólido geométrico, né? Na realidade, ele tem uma base que ela é circular, essa base, tá certo? E ele é um corpo redondo, na realidade, né? E a gente tem condição aí de calcular o quê? O volume, né, desse cilindro, que você tira a área da base, a área dessa parte circular, que também depende do raio, né? Depende do raio, que você pega o π e multiplica pelo raio elevado ao quadrado. Beleza? Aí quando você tem o valor dessa base, você multiplica pela altura dele. Aí você tem o volume desse cilindro, que aí você também vai ver a capacidade dele, vou dizer assim, né? Quantas bolas você vai colocar dentro dele ali. É muito massa essa imagem que você acabou de mostrar aí pra gente. Se o puder voltar a imagem, segurar aí na tela, a gente pode observar que dentro desse cilindro dá para mais ou menos caber umas 4 bolas aí dentro, né? E a gente consegue também perceber que nesse cilindro, uma forma retangular, né? Aquela base vezes a altura, pelo menos no seu formato em pé, né? Se cortando. Porque é o seguinte, quando a gente coloca aqui o cilindro todo fechado, né? Vamos supor que a gente dê um corte nesse cilindro aí, beleza? Nessa lateral do cilindro. O que é que acontece? Se você abre, né, esse cilindro, você vai perceber que ele vai formar um retângulo. Beleza? Que ele vai formar um retângulo. E daí é por isso que a gente, quando vai calcular o volume, quando a gente vai calcular um volume de qualquer, vou colocar assim, de um cubo, o volume de um paralelepípedo, o que é que a gente faz? A gente tira a área da base e multiplica pela altura. Então é isso que a gente está fazendo aí com a questão do cilindro. Tira a área da base dele, que é essa área circular, essa base circular, e multiplica pela altura dele. Beleza? E aí você pode calcular a área desse cilindro utilizando isso que eu acabei de colocar para você, né? Você vai imaginar esse cilindro todo aberto, você vai formar um retângulo, aí você vai tirar a área daquela superfície ali, e depois você vai somar com a área das bases, você vai ter a área do cilindro. Show de bola. Agora, outro lado aqui. No esporte, falamos muito das referências dos esportes, chamamos de segmento. E aí, estamos trazendo Pelé, o rei do futebol, recentemente completou seus 80 anos, astro brasileiro, Mike Tyson do boxe, Bolt no atletismo, Daiane dos Santos da ginástica artística, as irmãs Williams e Serena Venus, né? A Venus e Serena, né? As irmãs Williams, Tiger Woods do golfe, Michael Jordan do basquete, o Anderson Silva do UFC e tem um outro negro também que fez muito sucesso, é o Lewis Hamilton, né? Da Fórmula 1. A gente, quando fala assim, em segmentos, nós pensamos em um grupo específico, pensamos em uma determinada categoria. Nesse caso, desportistas de sucesso e ambos da cor, e todos eles da cor negra, mostrando essa potência, essa explosão. Mas na matemática, o que a gente tem ideia nessa reta da vida esportiva, da reta da matemática? Sobre segmento. O que a gente pode fazer essa associação? Pedro, eu vou só puxar para a gente uma curiosidade aí dessa imagem que você está mostrando, tá certo? Que dentro dessas, vou colocar assim, dessas sumidades do esporte, né? Como o Pelé, como o Anderson Silva. Rapaz, eu vou assim fazer uma menção ao Mike Tyson. Sim, pois beleza? Esse cara, ele hoje deve ter uns 52, 53 anos, se não me falha a memória. Beleza? Mas a velocidade do soco desse cara é, sim, fantástica a velocidade do soco desse cara. Inclusive, o peso do soco do Mike Tyson, não é como se você estivesse recebendo vou dizer assim, uma pancada de um saco de 120 quilos sobre você. Um soco de um cara como esse. É fantástico, assim, eu acho a história da determinação desse cara, mesmo ele tendo feito assim muitas coisas que não foram boas para a vida dele, mas esse cara é um cara determinado, disciplinado na questão em relação àquilo que ele quer, e ainda por cima ele está querendo voltar a lutar, isso, né, mesmo com essa idade avançada aí, já fora, eu acredito, dos padrões dos atletas, né, de boxe do mundo, né, vou dizer do mundo, não é nem do país. Então eu tenho essa menção, a questão do peso, que já falamos sobre isso, né, peso e massa, né, na realidade quando eu falei assim, estou falando da massa, né? Porque a gente está muito acostumado a falar aqui, a confundir peso com a massa, né? O peso é a questão da massa vezes a aceleração
não é, da gravidade, e a nossa massa é aquilo que a gente, quando chega na balança, aí você vê lá a questão dos quilos que você tem. Isso. Não é? Que é a sua massa corporal, aquilo que você tem no seu corpo, né? É a matéria, na realidade, que preenche todo o seu corpo, eu vou dizer assim. Então, essa imagem, ela me retrata essa questão muito, né? De peso, massa, velocidade, tem tudo a ver aí com a questão que a gente estuda do Já eu penso no segmento de reta, uma parte da reta. Também, né? Quando a gente fala assim de segmento de reta, né? Primeiro, a gente, quando fala de uma reta, a gente fala de uma imagem que ela é imaginária, realmente, porque ela representa o infinito para os dois lados. É interessante a questão do que uma reta representa. Quando a gente fala de segmento de reta, a gente fala de um pedaço de uma reta, né? Como uma reta, ela representa, vou colocar assim, uma linha que há um infinito para os dois lados. A menor distância entre dois pontos. Aí eu tenho um segmento, né? Eu tenho um segmento. Quando eu digo assim, que eu tenho uma semi-reta, é como eu tivesse aqui cortado essa reta no meio, aí eu tenho aqui o início dela, mas eu não tenho o fim, porque ela é um infinito, né? Aí quando você diz assim, é a questão da proximidade entre dois pontos, né? É um segmento, porque ele tem início e ele tem fim. Então você tem só um pedaço. É como você corta a reta de um lado, corta a reta do outro, e você fica só com aquele pedaço ali, então você está com segmento de reta. Segmento de reta. Essa é a diferença do segmento para semi-reta e para reta. São duas situações diferentes, mas que vem tudo de uma reta. Três situações diferentes, vem tudo da reta na realidade. Aí o pessoal já brinca com essa aí. Tira o meu da reta. É, exatamente, né? Não quero me envolver nessa história. De jeito nenhum. Já outra coisa aqui que nós temos é o IMC, Índice de Massa Corporal, que traz aquela grandeza, né? De acordo se você está gordo, se você está obeso, que estado você está numa obesidade mórbida, severa, leve, pré-obesidade, o peso adequado, a magreza leve, magreza moderada ou magreza grave. Então, em linhas gerais, como é que é feito? Você observando a imagem aí, você observa que tem a balança, você tem a altura, todas essas medidas trazendo esse corpo, né, que num segmento, como a gente falou agora há pouco, pode dar um sinal muito baixo, magrinho, e você está vendo ao lado também no alto, o mesmo cara, só que muito forte, do qual essa fórmula ela não funciona porque a pessoa já ganhou muita massa muscular. E, em linhas gerais, como é que é feito isso daí? O peso pela altura ao quadrado. E a partir daqueles números, eles têm a sua classificação, se está pelo IMC, você olhando a tabela aí, se está abaixo ou está acima do peso ideal. Professor, em linhas gerais, pelo menos nós na área de educação física, tratamos o seguinte, uma forma rápida, quando não está muito tempo para fazer essa altura. A gente pega, você está quantos metros? 1,80 m, tira lá o 1, fica 80. Então 10 quilos para cima, 5 para cima, 5 para baixo. Então 85, 75 e diz, olha, teu peso ideal é 80. Mas se você tiver 5 a mais, 5 a menos, você está dentro da margem de segurança. Só que se for no papel, dá muito próximo. E a gente traz essa ideia do IMC, é uma hora muito prática também, e muitos alunos da gente na área de educação física colocam em prática a matemática nessa parte aí do peso e altura. Como é que a gente pode entender um pouco mais sobre isso? Aí, na realidade, Pedro, a gente está numa situação muito massa da matemática. Beleza? Uma que você está trabalhando em uma situação só, não é? Várias situações, né? Vou dizer assim, em um só contexto, várias situações na realidade. Quando você trabalha aí, números decimais, operações com números decimais, quando você... Claro que é muito difícil você pegar uma pessoa de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, né? Isso. Você não tem esse tipo de situação. Geralmente a gente tem 1,25, 1,50, 1,60, 1,75 e tal. Então a gente já começa a trabalhar e ter conhecimento de números decimais. Não é o que são números decimais? São aqueles números que ele é formado por uma parte inteira e por uma parte decimal. Essa parte que vem após uma vírgula, quando você está montando um número. Então, e você trabalha aí mais o quê? Potenciação, que é uma outra operação matemática que a gente só começa a ver essa operação matemática lá no 6º ano. É muito massa essa operação. Por quê? Porque a gente tem a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Depois disso aqui aí vem a potenciação, que ela é uma operação que ela simplifica
uma operação de multiplicação quando todos os fatores são iguais. É massa demais. A multiplicação, ela simplifica a soma, né? E a potenciação, ela simplifica essa multiplicação quando todos os fatores são iguais. Então, a gente trabalha também isso aí. E a divisão. Quando você pega aí a massa do indivíduo, divide por essa altura elevado ao quadrado. Então, você tem aí, ó, vários conhecimentos da matemática. É por isso que eu não aceito quando alguém diz assim: eu não sei de nada da matemática. Se você está enganado. Desde o momento que você acorda, você já acorda fazendo cálculo. Então, tá aí uma aplicação bem massa da matemática no dia a dia da gente. Também tem um detalhe do sinal, né? O sinal de maior, menor, de onde vai ou de onde vem. Claro, isso daí é a situação do sinal maior e do sinal menor. Nós estamos falando de uma situação que a gente chama da matemática de inequação, que é essa relação de desigualdade que a gente tem entre vou botar assim, entre grandezas, vou dizer assim, tá certo? Que a gente talvez vai falar melhor sobre isso em slides aí que vem um pouco mais à frente. Beleza, vamos dar uma olhada aqui. Outra coisa também que não podemos deixar de falar, associa muito bem a parte da matemática, você observa na imagem aí, na busca do corpo e a saúde perfeita. O peso da carga, a intensidade, o ritmo. Quando está o atleta, né, por exemplo, levantamento de peso olímpico, ele tem que levantar uma carga máxima, tem um tempo para se manter dentro daquela situação. Se vai ser direto ou um peso que vai ter uma pausa no meio. E uma outra relação que é essa questão da carga, intensidade e ritmo. Se você for para uma academia, ou qualquer pessoa for para a academia, ele vai passar 3 séries de 15 com pesos de 2 quilos. Então, essa vai ser essa relação de carga, intensidade e ritmo. E vai alterar apenas se a pessoa tem o objetivo de ganhar peso ou apenas de perder essa velocidade. Mas a gente também pode notar outras coisas através desses dados com a matemática, né? Claro, sem dúvida. E eu deixo aí também a deixa para a galerinha, olha, que está começando agora, está entrando agora na adolescência, que ela tem a mania de chegar no quintal de casa, tá certo? Encher lá a lata de cimento, né? E ficar fazendo esses pesos aí para ficar mais forte, porque adolescente tem essa e às vezes nem se segura direito, o peso, estabilidade, de qualquer jeito. Exatamente. E tem que ter cuidado que isso aí é equação pura. Por que uma equação pura? Porque primeiro tem que ter o equilíbrio no momento que ela vai pegar um peso como esse, com a imagem que nós estamos vendo aí, certo? Se ela ficar um pouco mais para a direita, então ela vai ficar um pouco torta. Se ela for mais para a esquerda, também vai ficar torta para o outro lado, beleza? Então ela tem que encontrar o ponto de equilíbrio aí, ó. E a gente, por que eu estou dizendo que isso é uma equação? Porque há uma igualdade entre esses dois lados do peso, né? Então quando você for fazer aí vou colocar assim, esses pesos no quintal de casa utilizando o cimento, um peso ele tem que estar exatamente igual, a massa dele tem que ser exatamente igual à massa do outro, para que ele não haja uma inequação, para que não haja uma desigualdade nesses pesos, né? Que aí é onde está o sinal de maior que e menor que. Se o peso do lado direito ele for menor do que o do lado esquerdo, então vai estar menor que, né? E se for maior, vai estar maior que. Então aí é onde entra esse sinal de desigualdade. Aí ele deixa de ser uma equação que ela representa esse equilíbrio e passa a ser uma inequação que representa essa desigualdade aí entre esses pesos. Interessante, porque eu já pensaria de outra forma e comunga com a sua fala. Se ele está desigual, efeito da coluna vai para um lado ou vai para o outro, lesão nos discos, ali também a parte muscular, e depois a pessoa está andando, não sabe por quê, com aquele problema, né? Exatamente. Enfim, interessante essa correlação da matemática com o corpo e a saúde nesse peso. Claro, sem dúvida. E outra coisa, viu, galera? Nada de pegar o peso assim, ó. Abaixe, agache, pegue na parte de baixo mesmo e depois é que você erga, né? Para depois não ter hérnia e entre outros problemas. Afinal de contas, nosso corpo foi feito para dobras, amortecer os impactos, né, que a gravidade, os pesos que a vida já tem, né? É verdade. Outra coisa aqui interessante, e aí você que é apaixonado por futebol, gosta de dinheiro também, acho que assim como professor, né? Tem essa questão da estatística. Fala-se muito em média de idade dos elencos, e aí, exemplo de vários times nesse campeonato. Falamos também nos scouts das partidas, que é o percentual de posse de bola, número de faltas, ataques.
Falamos de saldo de gols. Na educação física, citamos a matemática no caráter estatístico, com o mercado da bola, quanto foi comprado, quem vem, quem sai, quem é o melhor elenco, numericamente falando, o ranking da FIFA, ou o ranking da CBF, né, da federação ou da equipe. Falamos sobre projeção dessa equipe de ser rebaixado ou de ter um melhor aproveitamento. Falamos também desse balanço financeiro, quem sobe, quem desce dos clubes, a receita, caixa, dívida, está tendo mais lucro ou despesa. Eu acho que é matemática pura aí, né, professor? Totalmente, Pedro. Aí só tô vendo aí matemática. Estatística, na realidade, é isso. Não é? E é onde uma situação que a gente, na realidade, pratica isso o tempo todo no nosso dia a dia. Né? Quando a gente diz assim de estatística, a gente fica fazendo relações, não é, entre situações, beleza? Aí, olha, hoje eu paguei R$5 num quilo de feijão, não é? O mês passado eu paguei R$4, então houve um aumento aí do quilo de feijão de R$1. Não é? Isso, na realidade, são análises que a gente está fazendo, né? E a gente, de fato, faz isso no dia a dia. E nessas questões do campeonato é só o que tem, não é? A gente vê muito quando um atleta, um jogador de futebol, por exemplo, quando ele é substituído, né, a própria TV, ela dá lá os dados estatísticos de quanto foi que o cara correu, a velocidade dele, quantos chutes. Isso. Não é? Então ele vem assim vários dados, né, informativos em relação ao desempenho daquele atleta, né, durante o período que ele ficou jogando. Então, assim, quando a gente fala quando a gente fala de estatística, a gente fala de tudo isso, a gente fala de matemática, que nós estamos fazendo isso agora, nós vamos fazer isso amanhã, e a gente faz isso o tempo todo, que são essas análises que a gente faz. Né? Fora que quando a gente fala também de estatística, a gente não pode deixar de falar de gráficos, né? Sim, os gráficos perfeito. que a gente se depara com ele no dia a dia, aqueles gráficos de coluna, não é? Que a gente percebe ali. Estamos vendo aí na imagem, está na imagem. O gráfico de coluna, quando a gente percebe, quando tem um valor assim superior ao outro, você consegue visualizar muito bem a diferença, né? Porque uma coluna mais alta, uma coluna mais baixa, gráfico de linhas também. A pizza. Né? Que é gráfico de setores também, não é? Que é um círculo que eles são divididos em várias partes. Aquela parte maior é onde realmente, dependendo da situação, é onde ele tem uma maior incidência. Então, assim, estatística é matemática diretamente aplicada aí no esporte, na educação física. E é interessante, viu? Porque tem uma outra palavrinha de vocês, da matemática, que é utilizado não só na parte de educação física, mas também no setor da moda. A moda. A moda, exatamente. Né? O que seria exatamente a moda? A moda, na realidade, ela é justamente essa, como o próprio nome já diz, não é? O que é que vou colocar assim, que as pessoas vão atrás de moda. Seguindo a tendência. Seguindo uma tendência, que se repete na realidade, entendeu? Então isso é uma moda. Basicamente falando, a moda é exatamente isso, aquilo que está se repetindo, é a moda. Aquilo que você quer usar, aquilo que eu quero usar, é aquilo que a gente está vendo assim de forma repetitiva. Bacana. Outra aqui, falamos rapidamente sobre ele, a Fórmula 1, automobilismo, as unidades de medidas, as mais utilizadas no esporte, a temperatura, você pode ver até no carro do seu pai, do seu familiar, o que vocês têm em casa, o quilômetro, metro, centímetro, milímetro, litros, watts e também mililitros. Né? Então, até no jogo de videogame, você observa na imagem, traz essas informações. E é interessante, professor, que eu noto que, diante dessas medidas, poucas delas são utilizadas, como, por exemplo, hectômetro. A gente quase não escuta falar, mas essas, principalmente no gênero esportivo, são bastante citadas. Claro, quando você fala assim de hectômetro, na realidade, é porque realmente ela é uma unidade de medida que ela é pouco usada, porque ela faz parte, né, de comprimento, que onde a unidade de medida que é mais utilizada é o metro. Não é? Então, nós temos os múltiplos e os submúltiplos, né? Quando a gente fala lá do hectômetro, a gente fala de um múltiplo de metros. E quando a gente fala de submúltiplo, a gente fala de decímetros, centímetros e os milímetros, né? Então, veja bem, a gente utiliza muito um múltiplo de metros, que é o quilômetro, né? Aí vem o quilômetro, aí vem hectômetro, aí vem decâmetro, aí depois vem o metro.
né? Então, esses que eu falei antes são os múltiplos. Aí, quais são os submúltiplos de metros? Também que faz parte, tá certo, dessa escala, que a gente utiliza pouco o decímetro na realidade. Em decímetro, aí vem centímetros, e aí depois vem os milímetros, beleza? Vale lembrar que todas essas medidas não tem plural. Quilômetro é km, não é só K, né? KMS. Exato. Em metros é só em metros. Se tiver com a barra, é metros por segundo, é outra situação. É outra situação. Aí ou quilômetros por hora. Já é uma outra medida aí, outra na medida. realidade. Quantos quilômetros é percorrido naquele tempo de hora. Exatamente. Outra aqui, eu acho que também é uma coisa bem interessante, observamos aí no esqui, né? Na altura, ou descendo ou subindo, no salto do cavalo, no hipismo, né? Observamos muito bem essa questão da impulsão, a altura, o salto. E na matemática, como é que a gente observa esse detalhe? Olha, esse nome altura na matemática, ela vem assim em várias situações, né? Em várias medidas diárias, eu vou dizer assim. Né? Quando você tem, por exemplo, eu quero calcular a área de um triângulo, não é? Então eu preciso da altura daquele triângulo para poder calcular a área dele, não é? Eu quero calcular a área do cilindro, né? Eu preciso da altura do cilindro para calcular a área dele. E o interessante Pedro, que quando eu falo de altura no triângulo, né? Eu falo assim de um segmento que ele é perpendicular ao outro, que essa questão de ser perpendicular é porque ele forma um ângulo de 90 graus, tá certo? Quando ele toca lá no outro que a gente chama de base, beleza? Então, assim, essa questão da altura, ela é muito importante. Quando eu vejo assim, por exemplo, um atleta como esse descendo essa montanha, tá certo? E você vai calcular ali diante da situação o trajeto daquele atleta. Se você sabe a altura daquela montanha, fica fácil para você também traçar o trajeto, né? Quanto foi que ele desceu ali daquela montanha. Então, assim, a altura, na realidade, ela é uma expressão dentro da matemática, ela é muito utilizada para a gente chegar a determinados fins. Antigamente, no Egito, eu utilizava a sombra da pirâmide para poder verdade, calcular, né? É verdade, a sombra, colocava lá, inclusive, né, ele colocava lá o pauzinho, eu vou dizer assim, né? Que aí era de acordo com inclusive até a questão das horas também, né? Do tempo, né? Que se você tinha noção em relação à posição do sol e a sombra que ela fazia ali vou colocar assim, naquele pauzinho. Relógio do tempo. Era, exatamente, né? São várias histórias aí que a gente for ficar aqui, tem muita história para a gente contar em relação a essas coisas aí. Bacana, mas a impulsão realmente tem que ter essa questão da velocidade para poder ter esse salto aí, né? Sem dúvida, né? Lançamento oblíquo ou parábola. Nós temos aí a situação de um chute, tipo uma cobrança de falta, o ato da bicicleta, o arremesso do basquete, o arremesso do disco. Mais embaixo, você já observa aí do lançamento do dardo na situação de um olímpico, em formato do videogame. A questão do paralímpico, né, o mesmo lançamento do dardo, só que sentado. O arremesso do peso, o tiro do arco e flecha, as direções que podem ser formadas, e também no saque do voleibol, seja ele de quadra ou de praia, e ali no tênis de mesa. Eu acho que no tênis de mesa ainda se torna mais evidente, porque na hora que vai batendo de um lado e do outro, nesse caso, o do paralímpico, a gente consegue observar mesmo essa ideia de noção que é parábola. Beleza. O que nós, na realidade, estamos vendo aí, Pedro, uma parte fantástica da física. Né? Essa questão desse lançamento oblíquo, né? Essa questão dessa parábola que se faz. Né? Tanto que a gente coloca assim, por exemplo, do chute ali daquela bola, né? Nós ali denominamos essas duas situações entre o lançamento horizontal e o lançamento vertical. Esse lançamento vertical seria justamente quando você chutou a bola, até o ponto que ela parou e depois começou a descer. Né? Então isso a gente chama de lançamento vertical. E o horizontal é onde ela vai parar, é a distância de onde você está para onde ela vai parar. Né? E o interessante dessa situação aí, que eu gosto de falar para a galera, é a seguinte, que é muito massa. O tempo que ela passa para subir é o mesmo tempo que ela passa para descer. Olha que bacana. O tempo, ela chega, você dá o chute na bola, ela vai a uma determinada velocidade, quando essa velocidade zera, aí ela começa a descer. Beleza? Aí o tempo que ela sobe é o tempo que desce. É interessantíssima essa questão de lançamento oblíquo aí, que vocês vão ver isso com muito detalhe lá no ensino médio.
E outra coisa, só para a gente já finalizar na nossa aula, é que em relação à nossa vida também nós temos esse momento de parábola, né? Do 0 aos 25 anos, você está com todo o pique, toda aquela energia, a sua musculatura está trabalhando bem. Mas dos 25 para frente, essa parábola da vida, você já começa a cair, então você tem que fazer bastante atividade física, compensar também, inclusive na área da saúde, começar a procurar também já o geriatra a partir dos 25 anos, pelo menos uma vez ao ano, para poder ter uma saúde com uma qualidade de vida bacana. Com certeza. Já procurou seu geriatra? Eu ainda não fui, tenho que ir, tenho que marcar. Eu também não. Mas... a gente ainda tá novo, a gente não chegou até os 25, né? Me alistei o ano passado. Mas, professor, quero agradecer mais uma vez essa aula maravilhosa, aliás, a segunda aula, né? Tivemos semana passada a aula de matemática número 1 e hoje fechando essa correlação entre educação física e matemática de uma forma prática. Desejar para você muito sucesso, agradecer bastante por a atenção e ficar aí as suas considerações. Eu que agradeço, na realidade, a oportunidade que me foi dada, né, de estar aqui com você, com um bate-papo em relação à educação física e matemática. Isso é massa demais, galerinha. Isso é de uma riqueza tamanha, tá certo? E eu só tenho a agradecer pela oportunidade que foi dada a mim por você. Muito obrigado e que Deus abençoe você e a todos vocês que estão aqui participando de um momento como esse e vocês que estão assistindo. A todos nós. A você, faça a atividade que está lá no site e na próxima semana estaremos juntos neste mesmo canal, neste mesmo horário, trazendo mais informações. A todos vocês, um abraço e bola pra frente. Tchau. Tchau, tchau, galera. Valeu!